Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar um pouco da palavra de Deus, para que eu chegue perto de você, mesmo que através da internet, e dizer ao irmão que tenho orado por cada um dos irmãos. Então, ore por mim, orem pela Igreja de Cristo em toda a face da terra. Eu espero que o irmão esteja lendo Reis, esteja agora lendo Segunda Reis. E nós vamos estudar de forma bem exemplificativa o texto que nós temos hoje, que é Segunda Reis, capítulo 1, que fala do rei Acasias. O capítulo 1 de Segunda Reis diz assim: versículo 2, caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai a Baal-Zebude, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E Elias partiu. Não há Deus em Israel, Acasias, para que você mande consultar um Deus de outros povos. Não há Deus, o Deus que trouxe Israel do Egito, o Deus que deu todas as vitórias a Israel, o Deus que tornou Israel uma nação tão grande. Não há Deus, Acasias, em Israel, para que você vá consultar Baal-Zebude. E lendo sobre isso, os tradutores dizem que Baal-Zebude significa Senhor das Moscas, que era como se fosse uma chacota, não é? A Baal, Zebul, que significa Baal, príncipe. Deus das moscas, qualquer Deus que não seja o verdadeiro Deus, qualquer Deus que não seja o Deus eterno e poderoso, que tem a história da humanidade em suas mãos, é Deus de moscas, E nós também, irmãos, muitas vezes temos vivido e encontrado nossa esperança em moscas, em Deus de moscas, em prazeres passageiros, em políticos, em poderes, em dinheiro, em um emprego. E, no entanto, a nossa esperança é o Senhor. E eu quero que o irmão veja essa verdade, que Acasias não viu e por isso morreu. Que o irmão veja isso em um outro texto da Bíblia, que está em Apocalipse 4, verso 1, e nós vamos passar um pouquinho mais de tempo nesse texto de Apocalipse 4, o verso 1, que diz assim: depois dessas coisas, eu quero lembrar o irmão, João, o apóstolo João, o último apóstolo vivo, todos os demais apóstolos já tinham morrido, martirizados. João estava na ilha de Patmos. Ilha de Patmos era uma prisão, uma colônia penal, pode-se dizer assim, onde os prisioneiros eram deixados para morrer. E ali estava João, e ele ouve em uma das suas visões e relata o seguinte em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, não somente uma porta aberta. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João foi mandado para aquela colônia penal para ficar sozinho e ser silenciado, para morrer, abandonado. Nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, muitos de nós nos sentimos abandonados. Quando a doença vem em nossa vida, nós nos sentimos abandonados, fragilizados. Nós não temos poder sobre a doença. Esse vírus veio e ele levou ricos e pobres, poderosos e miseráveis,
Ele levou todos. O dinheiro não foi o suficiente para livrar ninguém, nenhuma pessoa da morte. Não, não foi o dinheiro. Muitos ricos morreram, assim como muitos pobres. Sentimos abandonados. João estava ali naquela ilha sozinho, deixado para morrer. E a Bíblia diz que Deus fala ao apóstolo João e diz: e viu uma porta aberta no céu e uma voz que disse: sobe para aqui, sobe para aqui, eu falarei contigo. Queridos irmãos, esse é o nosso Deus. Nós nunca estaremos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. Mesmo que os homens nos tranquem em pequenas celas, nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo que você, por um momento, se sinta enganado pelos seus olhos e pense: estou só, você nunca estará sozinho. Porque Deus está aí, está aqui comigo. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Talvez nesse momento você se sinta só, com uma carga tão pesada sobre os seus ombros. Sobe para aqui e eu falarei contigo. João estava numa ilha, ele não estava só. Deus estava com ele. Mas não é só isso que esse texto nos ensina sobre esse Deus que Acasias não viu e por isso consultou um Deus de moscas. O texto bíblico diz mais. Ele diz, e é interessante isso, veja, João foi colocado ali para ficar só e morrer. E João foi colocado ali para ser silenciado. Mas o capítulo 1, o versículo 11 de Apocalipse, Deus fala a João e diz assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aqui está Apocalipse, a revelação de João. A revelação de Deus ao apóstolo João, que chegou até mim e até você. Isso é poder de Deus, meu irmão. Isso é poder de um Deus que não pode ser silenciado. A mensagem de Deus não pode ser calada. Ele falará. Ele sempre falará. Se você está calado, Deus não está. Ele quer nos dar o privilégio de sermos usados por Ele. Mas, se nós dissermos não, Ele falará. Ele falará. Eles quiseram silenciar o apóstolo João, mas Deus disse para ele: João, uma ilha não é o suficiente para parar a minha mensagem. Não é o suficiente. E, por último, eles colocaram João ali naquela ilha na esperança que aquela mensagem de salvação fosse silenciada, mas eles esqueceram de uma coisa. Eles esqueceram do que o final do versículo 1 diz: e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O reverendo Hernandes Dias tem uma mensagem, o título dela é O Trono de Deus, a Sala de Comando do Universo. O trono de Deus, a sala de comando do universo. Nosso Deus, Ele tem as rédeas da história nas mãos dEle. Nosso Deus tem as rédeas da sua história nas mãos dEle. Nosso Deus tem as rédeas da história do Brasil nas mãos dEle. Não, não são os poderosos não, meus irmãos. É Deus, é Deus. E Deus diz isso para João: João, não se preocupe, eu estou no comando de todas as coisas. E Acasias não percebeu isso e por isso consultou Deus de moscas. E por isso foi atrás de poderes de homens. E por isso foi atrás de mentiras, porque não conhecia o verdadeiro Deus. E eu, às vezes, fico tão ansiosa diante dessa crise de estarmos afastados. E eu fico pensando: Senhor, antes tantos de nós não tínhamos prazer em estar na tua casa. Quantos irmãos que vão à igreja de mês em mês, não tem prazer
na palavra de Deus, não tem prazer em caminhar com esse Deus. E eu fico me perguntando o que será da Igreja de Cristo? Será o que Deus desejar que seja? Deus manterá fiel aqueles que são deles. Deus levará de volta para a casa dele, para estarmos em comunhão, porque essa é a vontade de Deus, quando for a hora de estarmos aqueles que de fato amam o Senhor de todo o coração. E de todo o coração eu espero que você seja uma dessas pessoas. Eu quero, irmãos, terminar com uma pequena história. Eu estou lendo um livro, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. É um livro bem simples, resumo da história de alguns homens de Deus. E eu estava lendo esses dias a história de Adoniran Judson. E na história de Adoniran Judson, a esposa dele diz o seguinte: sua esposa conta que durante a sua última doença, antes de falecer, ela leu para ele a notícia de certo jornal acerca da conversão de alguns judeus na Palestina, justamente onde Judson queria trabalhar antes de ir à Birmânia. Estes judeus, depois de lerem a história dos sofrimentos de Judson na prisão de Ava, foram inspirados a pedir também um missionário, e assim se iniciou-se uma grande obra entre eles. Adoniran Judson diz para sua esposa que ele orou por muitas coisas e sempre recebeu a resposta do Senhor, mas ele orava sobre isso, sobre a conversão dos palestinos, com pouca fé. Judson nunca foi à Palestina, irmãos, mas a história dele foi. E a história de Adoniran Judson foi o suficiente para que Deus começasse uma grande obra naquele lugar. Deus não pode ser silenciado. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos. Infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Não tenha sua esperança em outro. Não busque sua alegria em outro Deus, que não no verdadeiro Deus. Deus abençoe sua vida. Lembre-se que nós estamos ainda na campanha de missões estaduais. Nossos missionários contam conosco, contam com você, contam comigo. E Deus nos dá o privilégio de participarmos dessa obra preciosa. Então, se você tem desejo de participar com uma oferta, nos ligue para a nossa tesoureira e nós vamos dar um jeito de pegar com você. Deus abençoe sua vida. Leia 2 Reis 2. Tchau.